Nesta segunda-feira que eu gravo esse vídeo aqui no Baú do Trader, antes de mais nada, já vai colocando aí a sua inscrição, aciona o joinha, enfim, e o sininho para receber os próximos vídeos. Com aquela alta, né, alta de segunda-feira que eu chamo do Ibovespa, eu vou me dedicar hoje a uma matéria bastante interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas sutilezas da linguística, da semântica. Então, quero que vocês acompanhem isso, matéria publicada aí no jornal O Valor Econômico, tá? E que é uma coisa recorrente, que é uma coisa que eu analiso muito, que é o embromation, é o papinho embromation, certo? Então, você tem que começar a ter sempre ouvidos e olhos, né, Thundercat, para sentir o cheiro do embromation, né? Que vai para as matérias jornalísticas. Como eu sempre digo, se você quer se desinformar, é só ler jornal. É só ler jornal, realmente, né? Com raríssimas exceções. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Começando aqui, preparei aqui até um meu sintético aqui. Olha lá. Olha lá. Exclusivo. Sempre se atentem às manchetes. Porque a manchete ela já quer passar para você o que o jornalista quer que você conclua no final. Então, é muito importante você acompanhar a manchete depois do desenvolvimento da matéria. Ela segue sempre uma mesma lógica. Sempre uma mesma lógica. Eles foram treinados para isso. Então, vejam aqui. Exclusivo. 2 pontos. Governo prepara pacote de revisão de gastos e quer pacto para blindá-lo. Revisão de gastos? Como assim revisão de gastos? Nós temos cortes de gastos, que é o que se espera do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. Corte de gastos, contingenciamento de gastos, um planejamento, né, de investimentos, mas pacote de revisão de gastos? Veja o eufemismo. Veja o eufemismo já chegando. Vamos, né? E quer um pacto. Isso aqui é coisa simplesmente o quê? Para dividir a responsabilidade? É um pacto. Então, tem que ser um pacto. Não, a sua função é estar lá no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, definindo as políticas econômicas, fiscais. Aí você tem que criar um pacto, né? É bem aquele papinho progressista, né? Temos que criar um pacto. Só falta ter, né? Levar para sindicato, né? Para sindicato votar o pacto, né? Mas vejam assim, então eu vou começar a fazer uma análise com vocês, atenta aqui, do texto. Olha, um pacote relevante, tá entre aspas, um pacote relevante de medidas de revisão de gastos deverá ser apresentado ainda este ano, disse ao Valor integrante da equipe econômica. Que integrante da equipe econômica? Que integrante da equipe econômica? Por que não aparece o nome? Não dá o nome. Por que não? Integrante da equipe econômica. E é interessante porque eles sempre anunciam o anúncio. Então, assim, um pacote relevante de revisão de gastos deverá ser apresentado ainda este ano. Ué, então deixa para apresentar e aí você faz a apresentação. Então você anuncia o anúncio. Aí você tem 2 notícias. O anúncio do anúncio e depois quando chegar o anúncio. Você entende como é que a coisa funciona? São mudanças suficientes para alcançar o grau de investimento. Só na cabeça desse pessoal, só na cabeça dele. O cara tirou da onde isso, né? São medidas suficientes para alcançar o grau de investimento. Na visão dessa fonte, em torno das quais o governo quer costurar um pacto com o legislativo e o judiciário para a sua implementação e blindagem. Mas o que é blindagem? Mas do que você está falando exatamente? Aí tem que ter um judiciário. Aí continua. Vejam só. Olha aí. A ideia, explicou a fonte, né? Explicou a fonte, né? É tratar as propostas de revisão de gastos como uma política de Estado.
a revisão de gastos como uma proposta de Estado. Ou seja, um esforço que deverá ser feito independentemente do governo que esteja no comando do país. Então é uma PEC, para que seja, né? Virou uma PEC, que é uma lei. Deve ser isso, né? Aí vejam só, a apresentação do programa de revisão de gastos foi informada mais cedo pelo ministro da Fazenda, em evento promovido, assim, tal. Ao falar sobre o imposto de renda pessoa física, que já falaram besteira na semana passada, já disse que não está pronto. Não está pronto. Antes pretende apresentar ao Congresso um programa de revisão de gastos. Que programa de revisão de gastos, meu chapa? Nós estamos em outubro. Vocês têm um déficit zero para cumprir. Até agosto foi 100 bi, quase 100 bi de déficit primário. E o cara vem falar em revisão de gastos. Cadê os cortes? Cadê o contingenciamento? É no mínimo 60 bi até dezembro. Aí, mas veja bem, aí nós vamos para o principal aqui, ó. A fonte não detalhou as mudanças pretendidas. A fonte não detalhou, mas indicou que um critério é vejam essa frase, mas indicou que um critério é a compatibilidade entre a dinâmica de uma determinada despesa e o arcabouço. A dinâmica de uma determinada despesa e o arcabouço. Isso é Paulo Freire, aquela frase que não leva a lugar nenhum. A dinâmica de uma determinada despesa e o arcabouço. Então quer dizer que tudo muda. As nuvens, tudo muda. A incompatibilidade deixaria o governo com duas alternativas: mudar a regra fiscal ou fazer o que tem que ser feito. O que é fazer o que tem que ser feito? O que é fazer o que tem que ser feito? A fonte lá da área econômica. Dá para explicar? Fazer o que tem que ser feito. Veja, agora eu vou voltar aqui. Veja, né? O ungido, ele sabe o que tem que ser feito. Ele não fala, é uma fonte oculta, mas ele sabe o que tem que ser feito. Não, nós temos que saber o que tem que ser feito. Né? E aí, no final, o fim das eleições municipais, veja que ponto chega. É o prazo que os técnicos envolvidos, tudo tecnocrata, né? Tudo tecnocrata. O fim das eleições municipais. Cara, vai trabalhar, cara, faz seu trabalho. O fim das eleições é o prazo que os técnicos envolvidos na elaboração desse programa trabalham ao longo deste ano. Então eles já vêm trabalhando ao longo deste ano para todas as decisões serem depois das eleições municipais. É isso que ele está querendo dizer? Para a apresentação das medidas. Então tivemos que aguardar 10 meses para a apresentação, porque os tecnocratas querem esperar o fim das eleições municipais. Há entre eles quem avalie que a melhor janela para aprovação dessas medidas é o fim do ano, na reta final dos mandatos, blá, 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 do presidente da Câmara, do Senado. Você entende como funciona? Vocês perceberam a verborragia total? Os ungidos. Não? Se falou alguma coisa? Não, nada. É nada. Apresentou um número. Não. Mas nós queremos um pacto. Vamos apresentar um pacto até o final do ano. Então, isso, até o final do ano significa que até 31 de dezembro. Talvez o ministro da Fazenda, como fez no ano passado, na calada da noite, depois que o Congresso estiver em recesso, ele emita uma medida provisória com tudo isso que eles estão falando aqui, como ele já fez no ano passado, né? Foi viajar, saiu de férias e editou uma medida provisória ali entre o Natal e o Ano Novo. Talvez seja isso que eles estão falando, né? Mas vocês entendem como é que é? A arte do embromation, 24 meses praticamente passados de um governo embromation, né? Eu quero que eles falem do déficit primário. Viram como as taxas de juros hoje?
O pré-fixado chegou a 12, hoje, no pico ali, 12, o que, 65, 67? Eu quero que ele fale sobre isso. Não, o pacto, né? E agora, em novembro, eles vão parar tudo, porque o ministro, todo mundo vai estar no G20, no Rio de Janeiro. O G20, então parou tudo, que nós estamos aqui no G20, como foi, né, no ano passado, no final do ano, né, com a realização, né, de encontros internacionais, como o ministro disse assim, não, eu volto, aguardem que eu volto para a gente discutir tal, essas questões tributárias e tal. Vocês lembram desse papo ali em novembro? Né? Foi lá para os encontros e tal, né? Então, a arte do embromation. Tá certo? Então, não é à toa que o dólar está aí, de novo, aí, lambendo, como a gente diz, os 5,60, né? E o pessoal acha que só no vai convencer o mercado, tá bom? Então, mais uma vez, peço, se inscreva aqui no canal, acione aí o sininho para receber os próximos vídeos, ou continue lendo essas fontes maravilhosas, né? Fontes ocultas, né? Tá bom, grande abraço.